Eles eram o casal de ouro do Brasil, mas o conto de fadas terminou em um divórcio que parou o país. O que realmente aconteceu com Glória Pires e Fábio Júnior em 1983? Estive na floresta à sua procura. Enquanto as revistas da época tentavam esconder os escândalos, os bastidores escondiam sofrimento, ausência e uma mágoa que durou décadas. Recentemente, novas revelações trouxeram à tona detalhes dessa união. Sentimentos guardados por anos foram revelados. E hoje você vai saber o que ninguém teve coragem de dizer lá nos anos 80. Glória Maria Cláudia Pires de Moraes nasceu no dia 23 de agosto de 1963, na cidade do Rio de Janeiro. E desde muito cedo a sua vida esteve ligada às artes e ao espetáculo. Filha da produtora e empresária Elza Pires e do ator e humorista Antônio Carlos Pires, ela cresceu nos bastidores da TV e do humor brasileiro. Seu pai foi uma figura muito conhecida no humor, tendo interpretado personagens marcantes como o Joselino Barbacena, na escolinha do professor Raimundo. Você se lembra dele? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu escutei falar que o coletivo de cavalo é Joaquim Clube. Ele chegou a atuar por mais de 6 décadas, antes de falecer em fevereiro de 2005, aos 78 anos, em função de complicações de saúde e infecção generalizada. Glória Pires teve uma infância cercada pelo meio artístico e iniciou a sua carreira ainda criança. Aos 8 anos, estreou na televisão com participações em produções da Globo, como Selva de Pedra, após ter feito seus primeiros testes em trabalhos desde os 5 anos de idade, em novelas como A Pequena Órfã, na TV Excelsior. A atriz também tem uma irmã, apenas uma irmã, a Linda Pires, que atua como terapeuta. Glória já usou as suas redes sociais para homenagear a irmã em algumas ocasiões, demonstrando a forte ligação familiar entre as duas. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, a atriz se consolidou como um dos principais nomes da TV. O seu primeiro papel de grande destaque aconteceu na novela Dancing Days, em 1978, onde ela interpretou a mimada Marisa. E na sequência, protagonizou Cabocla, em 1979, uma trama que a projetou definitivamente no cenário nacional. Inclusive, foi durante essa novela que a atriz começou o relacionamento com Fábio Júnior. Ela estava vivendo a melhor fase de sua vida, apaixonada e com a carreira em ascensão. Glória Pires brilhou em papéis memoráveis em novelas consagradas como Vale Tudo, em 1988, onde interpretou a marcante vilã Maria de Fátima, e Mulheres de Areia, em 1993, no papel das gêmeas Ruth e Raquel. Mesmo que você não queira, Raquel existe. Ela é sua mulher. Além de Éramos 6 em 2019 e muitas outras. No cinema, a sua trajetória também é um sucesso, com participações em filmes importantes como O Quatrilho, Se Eu Fosse Você, entre outros. Profissionalmente falando, Glória Pires é um verdadeiro fenômeno da teledramaturgia brasileira. Aos 62 anos, ela continua brilhando em papéis de destaque, como na novela Terra e Paixão, onde ela interpretou a Irene La Selva, ao lado de nomes como Tony Ramos, com quem já contracenou várias vezes ao longo da carreira. Ela está casada há quase 40 anos com o músico Orlando Moraes. É mãe de 4 filhos e construiu uma vida familiar sólida e feliz. Ainda assim, muitos fãs se lembram com curiosidade do casamento que ela teve com Fábio Júnior entre 1979 e 1983. Na época, o casal era um dos mais queridos do Brasil. Eles se conheceram e se apaixonaram durante as gravações de Cabocla. Se casaram, tiveram a filha Cléo e, de repente, a separação pegou todos de surpresa, gerando perguntas sobre o que realmente aconteceu nos bastidores daquela relação.
Hoje em dia, Fábio Júnior já aparece mais ligado à música, com uma carreira consolidada por sucessos românticos que atravessaram décadas. Mas, nos anos 70, a sua imagem pública era fortemente associada à televisão, muito antes de ser conhecido como cantor romântico que atravessou gerações. Fábio Júnior foi um dos rostos mais disputados da TV. Ele não era apenas cantor, mas também um ator em ascensão, presença constante em novelas e programas de grande audiência, consolidando a imagem de galã romântico. Naquele período, ele era visto como um artista completo. Chegou inclusive a gravar discos em inglês, sob o pseudônimo de Mark Davis. A experiência que ele próprio relembrou anos depois, como parte da busca por identidade artística. Paralelamente, ganhou espaço nas novelas da TV Globo e rapidamente se firmou como um dos grandes galãs da época. O auge dessa fase veio em 1979, quando ele protagonizou a primeira versão de Cabocla, interpretando Luiz Jerônimo. O sucesso da novela ampliou ainda mais a sua exposição e o colocou no centro do universo televisivo, justamente no momento em que a sua vida pessoal começaria a se confundir com a ficção, mudando seu destino para sempre. Estive na floresta à sua procura, porém não encontrei. No fim dos anos 1970, o que o Brasil assistiu foi um raro cruzamento de destinos. Uma jovem atriz que já era gente grande na TV e um cantor-ator no auge do status de galã. Em 1979, a primeira versão de Cabocla colocou Glória Pires como Zuca e Fábio Júnior como Luiz Jerônimo, par romântico central da trama. A química funcionou tão bem em cena que, do lado de fora, bastou pouco para a curiosidade virar combustão. Bastidores, convivência diária e clima de novela viraram assunto. E o relacionamento começou a se desenhar exatamente onde o público mais gostava, no mesmo lugar em que os via apaixonados todas as noites na televisão. Como é seu nome verdadeiro? O meu? Não é Zulmira. Zuca é seu apelido. Naquele contexto, não era só um namoro, não. Era um símbolo perfeito para a época. Glória Pires, vista como jovem disciplinada e talentosa. Fábio Júnior, o artista completo, carismático, desejado e onipresente. E a recepção foi imediata. Mesmo antes da era das redes sociais, o público fazia torcida, comentava e criava expectativa como se acompanhasse mais um capítulo do folhetim. Só que agora, na vida real. A imprensa de entretenimento alimentava esse encanto com registros do casal em público, ensaios, entrevistas e matérias de bastidores. Um exemplo que ficou preservado em arquivo é uma reportagem da revista Sétimo Céu, de 1982, publicada às vésperas da chegada do primeiro filho, mostrando como o casal era tratado como notícia grande, de interesse nacional, num tom típico da época. Romance, família e a promessa do final feliz que o público queria ver acontecer. E não era só em uma revista. Há vários registros de capas e edições de publicações do período com o casal estampado, como uma edição dos melhores momentos de 1980, que traz Glória Pires e o Fábio Júnior na capa, mostrando quanto aquela imagem vendia e chamava a atenção. O passo seguinte, para quem já era tratado como o casal do Brasil, veio com rapidez. Eles se conheceram em 1979, durante as gravações de Cabocla, e se casaram 2 anos depois, em 1981. A formalização não foi apenas um ato íntimo, consolidou a narrativa pública do romance. Para muita gente, era como se a novela tivesse atravessado a tela e virado realidade. Prazer em conhecê-la. Em 1982, veio a virada mais significativa, o nascimento de Cléo, a única filha do casal.
A chegada da criança foi tratada pela imprensa como um acontecimento natural para um par tão acompanhado, quase um capítulo obrigatório daquela história que o Brasil tinha adotado. Isso ajuda a entender por que, mesmo décadas depois, o relacionamento ainda desperta curiosidade. Não era só sobre duas celebridades, era sobre um imaginário coletivo que foi alimentado em capas, fotos, matérias e aparições públicas. Você lembra daquele dia que você estava no muro? E os cachorros lá embaixo latindo? Só que por trás dessa vitrine perfeita, havia o que quase sempre existe quando dois mundos intensos tentam caber no mesmo espaço. Agendas, pressões e estilo de vida difíceis de conciliar. Aquela fase da vida de Fábio Júnior envolvia turnês, música e exposição constante, enquanto Glória Pires vivia a rotina puxada da dramaturgia, com gravações longas e responsabilidade crescente, também somada à maternidade. Eles eram jovens, famosos e pareciam viver um conto de fadas diante das câmeras. Mas quando Glória Pires e Fábio Júnior anunciaram a separação em 1983, o Brasil foi pego de surpresa. Não houve escândalo público, não houve acusações diretas, nem entrevistas explicativas. Houve silêncio. E foi justamente esse silêncio que transformou o fim do casamento em um dos maiores mistérios da cultura pop dos anos 80. Na época, o público só teve acesso a fragmentos, capas de revistas, fotos antigas e comentários genéricos sobre incompatibilidade de rotinas. As informações confirmam a separação pouco depois do nascimento de Cléo, em 1982, mas não apontam uma versão oficial para o rompimento. Glória Pires manteve discrição absoluta, focada no trabalho e na maternidade. Fábio Júnior seguiu a carreira normalmente, sem detalhar o ocorrido. Décadas depois, essa história começou a ganhar novas camadas, quando a filha do casal decidiu falar sobre os detalhes daquele fim. Cléo Pires surpreendeu todos com as suas revelações. Após a separação, as trajetórias dos dois tomaram rumos muito distintos. Glória Pires mergulhou no trabalho. Nos anos seguintes, construiu uma das carreiras mais sólidas da TV brasileira, protagonizando novelas que entrariam para a história, como Vale Tudo e Mulheres de Areia. Sempre discreta, evitou transformar a vida pessoal em espetáculo. Fábio Júnior continuou sendo um dos cantores mais populares do país. A sua vida amorosa passou a ser amplamente acompanhada pela mídia, com novos relacionamentos e casamentos ao longo das décadas. Ele manteve o status de ídolo romântico, mas também de figura emocionalmente instável aos olhos do público. Após o fim do casamento com Glória Pires, Fábio Júnior passou a ter a vida amorosa acompanhada de perto pela imprensa e pelo público. Ídolo romântico consolidado, cada novo relacionamento despertava curiosidade e ajudava a moldar a imagem de um artista intenso também fora dos palcos. Em 1986, ele se casou com Cristina Cartalhã. A união durou até 1990 e foi uma das mais marcantes de sua trajetória pessoal, pois dela nasceram 3 filhos, Tainá, Crísia e Fiuk. Esse período consolidou Fábio Júnior como um pai de família numerosa, embora com o passar dos anos também surgissem relatos públicos de distanciamentos emocionais. Na sequência, ele viveu um relacionamento duradouro com a atriz Guilhermina Guinle, entre 1992 e 1997, amplamente noticiado na época por unir 2 nomes fortes da televisão.
Em 2001, o cantor voltou a se casar, dessa vez com a atriz Patrícia de Sabri. Mas a união durou apenas alguns meses, reforçando a imagem de instabilidade afetiva que a mídia passou a associar ao cantor. Em 2007, Fábio Júnior se casou com a modelo Mari Alexandre. Desse relacionamento nasceu Zion, em 2009, após um processo de fertilização in vitro, já que o cantor havia revertido uma vasectomia. O casamento acabou em 2010, novamente cercado por grande atenção da imprensa. Mas desde 2016, Fábio Júnior é casado com Maria Fernanda Pascotti, empresária e ex-presidente de seu fã-clube. Diferente de fases anteriores, essa relação é descrita como mais estável e madura, frequentemente compartilhada nas redes sociais do cantor. Enquanto isso, Glória Pires seguiu um caminho oposto. Longe de sucessivas exposições, ela reconstruiu a sua vida com discrição, formou uma família sólida e consolidou uma imagem de estabilidade. Glória Pires se focou no trabalho e continuou a sua vida com discrição, até encontrar o amor novamente nos braços de Orlando Moraes. Eles se conheceram em 1987, quando a atriz estava em um novo ciclo profissional e pessoal. E após alguns meses de namoro, decidiram se casar. Uma união que resistiu ao tempo e às especulações externas desde então. O casamento com Orlando rendeu 3 filhos. A Antônia, nascida em 1992. A Ana, do ano 2000. E o Bento, que nasceu em 2004, tornando Glória mãe de 4 filhos, incluindo a Cléo, fruto do seu relacionamento anterior. E Orlando também a acolheu como sua filha. E a família demonstra muito afeto e respeito mútuo em posts e eventos compartilhados na internet. Ao longo de mais de 3 décadas de união, o casal enfrentou desafios e alegrias, incluindo momentos de saúde delicados, como durante a pandemia. Em 2021, Orlando Moraes contraiu Covid-19 e teve sérias complicações, a ponto de ficar internado na UTI por cerca de 10 dias. Glória Pires falou emocionada sobre o período em entrevistas na TV, descrevendo o susto ao perceber o marido entregando os pontos e relatando também que ele chegou a perder cerca de 1 quilo por dia durante a internação. Foi uma situação difícil e desgastante para a família, mas eles enfrentaram unidos. Em entrevistas recentes, a atriz destacou o segredo da longevidade da relação com o marido, que já dura 38 anos. Ela disse que a receita está em renovar o olhar e manter a conexão com o que os uniu, sem perder o respeito e a individualidade. Mas é um olhar diferente, realmente. Eu não tinha me tocado dessa coisa do olho dele, sabe? O olhar mesmo. Apesar de Glória Pires e Fábio Júnior terem reconstruído as suas vidas após a separação, as dúvidas nunca desapareceram. Por décadas, o público conviveu apenas com curiosidades e especulações sobre o que teria levado ao fim do casamento, que nos anos 70 e início dos anos 80 parecia perfeito. Jovens, famosos, capas de revista, uma novela de sucesso e uma filha recém-nascida. O silêncio dos dois transformou aquela ruptura em um enigma. E foi justamente esse silêncio que manteve a história viva na memória popular. Durante muito tempo, Cléo cresceu fora dessa narrativa pública. Ela tinha apenas 1 ano quando seus pais se separaram. Portanto, não viu conscientemente o rompimento, mas sentiu as suas consequências. Ao longo da infância e da juventude, ela lidou com uma dinâmica familiar marcada por distanciamentos e pela dificuldade de comunicação entre os pais,
algo que só passou a compreender plenamente quando adulta. Em 2023, Cléo decidiu falar abertamente sobre esse período em entrevistas e participações em programas, trazendo pela primeira vez uma leitura emocional do que aconteceu nos bastidores. Ela disse que o pai foi ausente durante parte da sua infância. Explicou que, à medida em que amadureceu e passou a entender melhor a relação dos pais, desenvolveu sentimentos difíceis. Eu tô com uma emoção congelada, uma coisa que me fez mal de alguma forma, porque, enfim, não é certo ou errado, mas eu sou assim e era muito assim quando mais jovem também. Em um relato que ganhou grande repercussão, ela disse que chegou a sentir pavor do pai por um período, ao perceber o impacto que aquela relação teve sobre a mãe. Ela também declarou que, em sua percepção pessoal, Fábio Júnior foi péssimo para a mãe, naquele contexto específico. Uma afirmação forte, mas sempre apresentada como vivência e sentimento, não como acusação judicial ou reconstrução factual detalhada. Era uma coisa complicada, assim, eu não conseguia falar sobre isso direito, porque eu estava num processo de... uma época muito sentida com ele. Cléo deixou claro que falava como filha, refletindo sobre como enxergou o sofrimento materno e as consequências emocionais do divórcio dentro de casa. Pé da vida mesmo, e de um tempo para cá, um processo de totalmente amar ele inteiro. Essas falas causaram enorme repercussão, justamente porque romperam um silêncio de mais de 40 anos. Até então, os fãs só conheciam o lado público da história, o casal famoso que se separou sem explicar o motivo. Com o depoimento de Cléo, surgiram pistas emocionais que ajudaram a compreender por que aquele casamento terminou de forma tão abrupta e silenciosa. É importante destacar que, depois da repercussão, Cléo reforçou que hoje tem uma relação amorosa e respeitosa com o pai, e que suas falas não eram para criar conflito, mas para narrar a própria vivência. Então hoje é muito amoroso, assim. A gente não se vê tanto, porque algo me diz que a convivência em excesso com ele pode me pirar mais do que eu já sou pirada. Glória Pires manteve o estilo discreto e não comentou publicamente as declarações. Já Fábio Júnior acabou se manifestando indiretamente pela própria versão da filha. Cléo contou que ele entendeu, que sabe que é verdade e que não ficou bravo por ela falar do que viu e viveu. Assim, o episódio não virou briga pública, mas mudou a forma como o Brasil enxerga aquele divórcio silencioso. A vida pessoal de Fábio Júnior sempre foi acompanhada de perto. E quando o assunto é relação com os filhos, isso vira pauta com facilidade. O cantor é pai de 5. A Cléo, Tainá, Crísia, Fiuk e Zion. Dentre eles, Cléo e Fiuk são os mais conhecidos do grande público. E também os que, em momentos diferentes, trouxeram conflitos para o debate popular. No caso de Cléo, a repercussão veio em 2023, quando ela falou sobre a infância após o divórcio e descreveu o pai como ausente em parte daquele período. Já com Fiuk, o tema voltou com força em 2024, quando ele usou as redes sociais no Dia dos Pais para desabafar sobre a dor de ter o pai tão longe e citou a ausência como algo que o marcou. E a imprensa registrou que os comentários nas redes de Fábio Júnior ficaram tomados por perguntas sobre a relação com o filho, mostrando que esse assunto virou um termômetro público. E no meio dessa história familiar, acompanhada por gerações, surgiu até uma confusão curiosa na internet. O meme de que Glória Pires seria a mãe do Fiuk. A brincadeira cresceu tanto que Glória Pires até entrou no jogo e publicou uma paródia para esclarecer, com bom humor, que é mãe da Cléo, do Fiuk não. A Glória Pires
é a mãe da Cléo Pires, do fio que não. Enquanto a atriz costuma evitar polêmicas e raramente comenta o passado, os filhos, com as suas próprias vivências, acabaram oferecendo ao público as pistas emocionais que faltavam. Em público, Fábio Júnior nunca ofereceu uma versão definitiva sobre o fim do casamento com Glória Pires. Sempre que o assunto volta, ele evita detalhes e prefere falar de maturidade. Em entrevistas, o cantor já admitiu que aprendeu com os relacionamentos e reconheceu que em determinados momentos da vida, a carreira veio antes da família. Uma constatação tardia, sem acusações, mas cheia de significado. Quando surgiu a palavra mais dura, ausência, não foi ele quem a pronunciou diretamente. Foi Cléo. Ela revelou que falou isso ao pai e contou algo importante. Fábio Júnior não se irritou. Uma época muito sentida com ele, muito pé da vida mesmo. E entender que era o que ele podia fazer e ele tem coisas maravilhosas. Segundo Cléo, ele entendeu, aceitou e reconheceu que aquela era a verdade da vivência dela, não como ataque, como memória. Eu entendo ele ter feito certas escolhas, porque talvez eu tivesse feito também. Talvez eu faça, sei lá. Mas e quanto às traições? Apesar dos boatos repetidos ao longo dos anos, não existe nenhuma declaração confirmada de Fábio Júnior assumindo infidelidade como causa da separação. O que existe é silêncio, distância e uma história que só começou a fazer sentido quando os sentimentos, décadas depois, finalmente ganharam voz. Mas Glória Pires, mesmo com toda a discrição que tem, já admitiu a dificuldade de criar a filha sozinha no passado. Durante toda a vida pública, a atriz manteve um padrão raro entre celebridades. O silêncio quando o assunto é a separação de Fábio Júnior. Ela nunca concedeu entrevistas explicando o motivo, nunca apontou culpados, nunca alimentou versões. Mas ao longo dos anos, falou indiretamente sobre o que viveu, especialmente quando o tema era maternidade. Glória Pires foi mãe muito jovem. Tinha apenas 19 anos quando nasceu Cléo. Em entrevistas posteriores, já deixou claro que a maternidade não foi algo superficial em sua vida. Ao relembrar aquele período, a atriz afirmou que criar uma filha tão cedo exigiu entrega total, maturidade forçada e renúncias. Em conversa sobre a vida pessoal, ela chegou a dizer que não foi fácil, que havia momentos de exaustão emocional e que ser mãe significava, muitas vezes, lidar sozinha com responsabilidades enormes. Em outro momento marcante, ao falar sobre quando Cléo saiu de casa, já adulta, Glória descreveu o episódio como doloroso, dizendo que chorava com frequência e que o sentimento vinha do nada, um aperto no peito. Essas falas, embora ditas anos depois, ajudam a compreender a intensidade do vínculo entre mãe e filha e também o peso que foi criá-la praticamente sozinha nos primeiros anos de vida. Enquanto isso, Fábio Júnior vivia uma carreira em ritmo acelerado, com shows, viagens e compromissos constantes. Glória Pires nunca disse isso explicitamente em tom de crítica, mas o contraste ficou evidente com o tempo. Uma jovem atriz tentando construir estabilidade para a filha, enquanto o pai seguia uma vida artística agitada. Décadas depois, quando Cléo falou publicamente sobre a ausência paterna e sobre o sofrimento que enxergava na mãe, muitos perceberam que Glória Pires talvez nunca tenha precisado explicar nada. Ela falou com atitudes, escolhas e silêncio. E foi justamente esse silêncio, somado às falas maduras da filha, que ajudou o público a entender, tarde demais, o que realmente pode ter pesado naquele fim.
Aos 62 anos de idade, Glória Pires não é apenas uma das maiores atrizes da TV brasileira. Ela se tornou um símbolo de estabilidade emocional e coerência de vida. Quando você olha para a família que ela construiu e para a postura firme que manteve ao longo de 4 décadas, uma verdade fica clara. Aquela separação dolorosa dos anos 80 não foi um fracasso. Foi um recomeço silencioso. Ela foi mãe muito jovem. Criou Cléo em um período em que ainda estava se formando como mulher e profissional. Anos depois, ao encontrar o amor ao lado de Orlando Moraes, ela não apenas reconstruiu a própria vida, ela redefiniu o que era família. Com Orlando vieram Antônia, Ana e Vento, formando um núcleo baseado em afeto, presença, parceria e amor. Cada filho carrega um pedaço dessa história. Cléo, que já falou das dores da infância, encontrou na mãe um exemplo de força. Antônia seguiu o caminho artístico. Ana escolheu a música. Bento cresceu cercado por proteção e equilíbrio. Nada ali parece improvisado. Tudo parece cuidado. Glória Pires quase nunca fala do passado. Mas quando em 2019 confessou que chorava muito ao ver os filhos saírem de casa, ela revelou tudo sem precisar explicar nada. No fim, a atriz nunca precisou dizer com palavras. Ela admitiu com atitudes aquilo que muitos já suspeitavam. Sair de onde doía foi o passo necessário para construir a vida que ela sempre mereceu. No final, Glória Pires mostrou, sem discursos e sem escândalos, que um casamento que termina não precisa significar uma vida quebrada. Pelo contrário, às vezes, o fim é justamente o começo de algo mais saudável, mais verdadeiro e mais alinhado com quem a gente se torna. Ela reconstruiu a vida, formou uma nova família, encontrou estabilidade e seguiu em frente, sem negar o passado, mas sem ficar presa a ele. E agora eu quero saber de você. Você acredita que é possível reconstruir a vida depois de um casamento destruído ou acha que casamento é uma vez só? Aconteça o que acontecer. O que você acha? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e de dizer de onde você está assistindo. Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre o ator José Maier. Basta clicar aqui nesse card que você vai conhecer os detalhes da vida dele hoje em dia. Saber como ele está vivendo depois de tudo que passou. É um vídeo bastante emocionante que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.